Os golfinhos, gente. Gente, esses seres são seres fantásticos, seres espetaculares. Os golfinhos, gente, eles têm DNA extraterrestre. Eles foram seres que foram criados realmente para uma situação muito interessante. Eles são seres que eles emitem sons e através desses sons eles conseguem equilibrar o ambiente marinho, né? Os golfinhos e as baleias. Isso é uma coisa muito interessante, até porque a quantidade de golfinhos não é tão grande, né? Mas até mesmo a pouca quantidade que tem um valor muito grande, porque todo ser, gente, todo ser vivo, todo ser vivo é uma consciência. E sendo uma consciência, todas as capacidades mentais do ser, né, se coabitam com várias dimensões, mesmo estando vivendo em uma dimensão, né, de sobrevivência, né, como a nossa, como a terceira dimensão. Né? Então se coabitam em várias realidades os golfinhos, né? São seres realmente muito especiais, né? Que através da frequência, né, não só dos sons deles, né, porque se fosse do som só, seria só um ambiente perto, mas eles mesmos, gente, eles emitem uma frequência que equilibra a vida marinha. E as baleias também, aqueles sons que eles emitem, né, são usados para uma comunicação, né, sonora. Na verdade, a comunicação deles, gente, seria também uma comunicação, uma espécie de comunicação telepática. O som, ele seria mais para ser um acesso assim, de localização, né, dos outros grupos, né, que estão mais afastados. Mas são seres, gente, são seres incríveis, sabe? E eles têm conexão com os extraterrestres Solipsi High. Igual eu já falei para vocês que os Solipsi High são seres, né, elevadíssimos, seres de um nível de consciência que não tem assim medida, porque são seres interdimensionais que eles fazem uma espécie de vigência de planos de terceira e quarta dimensão. Então eles podem desmaterializar, materializar e criar vários tipos de estruturas, formas, coisas, tudo eles podem fazer nos planos astrais e nos planos físicos também. Eles podem materializar coisas, gente, e fazer com que elas adensem da quarta dimensão para a terceira. E digamos que os golfinhos e as baleias, gente, são esses seres. Seres que os Solipsi High criaram, né? No ambiente de quinta dimensão. Foi feito um adensamento para a quarta e terceira dimensão. Então os golfinhos, gente, eles têm conexão com a quinta dimensão. Os golfinhos, tanto os golfinhos e as baleias também. Isso é algo interessantíssimo e fascinante porque são seres que a gente percebe, gente, que eles são seres diferentes, né? Até mesmo dos tubarões, né, eles diferem. A mente de um golfinho, gente, coabita com um aspecto de inteligência muito diversificado da vida marinha, né? Você pode ver, tem tubarões, por exemplo, a própria baleia orca, né? A própria baleia orca também, que tem um nível de inteligência, né? Também seria também um ser criado também, né? Por extraterrestres também, né? Mas pelo que eu sei, os golfinhos e as baleias, né? Os golfinhos e as jubartas
foram criados, né, na quinta dimensão, adensados em quarta e terceira dimensão. As baleias orca também foram criadas por extraterrestres, mas não sei se teve o aspecto assim de terceira ou se iniciou na quarta. Mas os golfinhos e as jubartas, eles carregam uma informação secreta, gente, na gênese deles, né? Inclusive essa comunicação, essa informação é um DNA extraterrestre, categorizado como anfíbio também, mas de uma forma mais apurada, digamos assim, né? Seria um DNA realmente extraterrestre, né? Que não assim está na matriz humana, mas consegue comunicar com nós seres humanos. Inclusive o cérebro dos golfinhos, gente, ele funciona da mesma forma que o cérebro humano. Eles têm algumas situações até intrigantes, né? Que eles, a situação deles, sexual deles, né? Eles têm um acesso sexual, né? Bem típico assim dos humanos, né? Até uma certa manipulação, né? De ele, assim, diferente da vida marinha, né? De todos os outros animais, até de maior porte que o golfinho, né? Também as jubartas, né? Elas têm assim períodos, sabe? Para acasalamento, né? Elas têm um período onde há realmente uma excitação maior, né? Dos níveis sexuais para que elas possam se reproduzir como toda e qualquer vida marinha, né? Que possuem períodos, mas os golfinhos, gente, eles não têm períodos. Eles são seres excitados, eles são como a gente, sabe? E essa excitação sexual é algo interessante porque isso tem a ver também com a mente humana, né? Porque, o sinal, o comando que se dá às excitações, toda a situação fisiológica no nosso corpo, né? A funcionalidade do nosso corpo é um acesso mental. Então, digamos que os golfinhos, eles pensam como a gente, eles têm uma mente que funciona como a mente humana. E o que é sábio, né, até onde os conhecimentos humanos vão, é que é apenas assim a comparação do nível assim sexual e na capacidade de se excitar, né, fora de períodos, né? É como se fossem humanos mesmo, né? Nessa parte assim de sexual, né? Só que o que dá o sinal do lado sexual, né, da situação fisiológica sexual, a excitação, né, é a mente, é o cérebro. E o cérebro dos golfinhos tem conexões como o cérebro humano. Então a gente pensa assim, na situação assim, gente, que é muito interessante de vocês saberem, que a ciência do mundo, né, os pesquisadores, os cientistas já avaliaram na situação sexual, né? Mas o nível sexual, como já disse para vocês, é uma situação mental, né? Pois tudo é consciência, como já falei, como já disse para vocês, tudo que a gente tem, né? Tanto no aspecto fisiológico, sexual, emocional, né? Mental, tudo tem um aspecto espiritual que é a nossa verdadeira consciência. Então, digamos que os golfinhos são seres extraterrestres também, como a gente. E eles estão muito próximos da gente, né? Então foi só assim feita uma pesquisa, né, que foi feita para saber que os golfinhos têm uma interatividade sexual muito grande, diversificada e atemporal, né, como nós humanos. Mas então suponhamos que eles têm essa situação, né, muito livre, né, de se excitarem a qualquer momento. Digamos que outros aspectos da mente do golfinho, como o aspecto emocional, né, também tem uma conexão como nós humanos também. Então é como se os golfinhos eles fossem seres, gente, emocionais, sabe? Apesar de serem seres assim catalogados como animais instintivos, né?
eles são emocionais, gente. Como eu já falei para vocês, porque eles têm, né, na gênese deles, o DNA anfíbio e muito mais apurado ainda, porque o nosso DNA anfíbio ele coabita com o DNA mamífero, igual eu já falei para vocês, que é o anfíbio que faz com que a gente seja sensitivo, sabe? Quando a gente sinta o ambiente, sinta a gente, mas é o mamífero que faz com que a gente tenha acessos emocionais, sabe? É o que dá todo aspecto, tanto da alegria, tanto até mesmo do sofrimento, do prazer, né? De todas as situações que a gente sente, né? E traz para o nível humano. É uma comunicação do DNA anfíbio e mamífero, que está na nossa matriz. Mas digamos assim que os golfinhos, eles têm o DNA anfíbio puro, herdado dos extraterrestres. Isso é algo fascinante, gente. Isso é algo fascinante porque a gente sabe que são animais, né, gente? Os animais, só por serem animais e agirem de forma instintiva, eles são vistos assim como seres, né, que são assim mais limitados do que nós seres humanos. Mas digamos, gente, que os golfinhos são como seres humanos e que eles, né, numa visão assim fora da visão humana, né, de terceira dimensão, né, de só ver assim no aspecto intelectual, né, sendo o aspecto principal, né, não assim colocando o aspecto sexual e emocional abaixo, né, da mente, né, do intelecto, mas digamos assim que, como eu já falei para vocês, que o principal da gente é cuidar do aspecto emocional e sexual, que nós seres humanos aqui, a maioria das pessoas, está meio que nessa situação mais voltada para os níveis emocional e sexual, né? Até porque para a gente ter a vivência humana, né? Nos padronizar como humanos, a gente tem que ter isso, senão a gente não fica no corpo, gente. A gente simplesmente não tem como nem a gente parar dentro de uma matriz humana se não for o nível sexual e emocional, né? E esses níveis sexuais e emocionais, gente, o nível sexual e emocional interage com a mente, com os nossos pensamentos e nos dá toda a nossa criatividade, tudo aquilo que a gente vai pensar aqui também, né? E os golfinhos, né, como eles têm o lado sexual e da mente, né, mas é bem parecido, né, com o nosso, né, digamos assim, né, que a gente pode assim refletir mais e perceber que eles também têm aspectos interdimensionais, digamos assim, né? É isso que eu iria, né? Eu tô falando assim mais para vocês refletirem, né? Para vocês tentarem refletir, que é um assunto bem complexo, tá, gente? Né? Vocês até me desculpa assim de eu não poder exprimir isso de uma forma mais clara para vocês, que é uma coisa bem complexa, mas eu vou tentar refletir mais e adquirir mais conhecimentos, mais percepção e mais nível de consciência para passar para vocês uma ideia mais clara, sabe, sobre isso. Que digamos que os golfinhos, gente, são humanos também. E eles podem acessar até mesmo a mente extraterrestre. Então isso, gente, vai ser meio que uma reviravolta na ciência de descobrir que os animais também são seres capacitados como nós. E isso vai ser uma